Você já se perguntou se os horrores da Segunda Guerra Mundial tiveram uma raiz ainda mais profunda? Um segredo oculto que a história oficial nos esconde? Se o nazismo, em sua ascensão meteórica e brutal, foi guiado não apenas por ideologias perversas, mas por algo muito mais sombrio, talvez até sobrenatural. Em maio de 1941, Rudolf Hess, o braço direito de Hitler, desapareceu misteriosamente. Dias depois, ele reapareceu, na Escócia. A explicação oficial: uma missão de paz. Mas os rumores diziam outra coisa, que Hess estava obcecado por profecias astrológicas e que agiu sob influência de videntes. Será que o nazismo realmente acreditava em poderes ocultos? Alguns dizem que Hitler era guiado por médiuns, que a SS realizava rituais em castelos sombrios e que os nazistas buscavam artefatos místicos, como o Santo Graal. Essas lendas sombrias fascinam até hoje, mas o que é verdade e o que é lenda? No Vértices da História, vamos mergulhar nos arquivos para separar fato de ficção. Prepare-se para uma jornada reveladora. Você acredita nessas histórias de ocultismo nazista? Comenta aqui embaixo e já deixa aquele like para apoiar essa investigação. Antes mesmo do Partido Nazista existir, grupos secretos na Alemanha já misturavam nacionalismo extremo com misticismo. Estamos falando do movimento Völkisch, um caldeirão cultural que buscava uma identidade pura alemã, muitas vezes inspirada em mitos nórdicos e tradições pagãs. É nesse solo fértil que surge a Sociedade Thule, por exemplo. A Sociedade Thule, um grupo ultranacionalista e antissemita, acreditava em uma raça ariana superior e usava símbolos como a suástica, muito antes de Hitler. Vários membros importantes do futuro partido nazista tiveram alguma ligação com a Thule em seus primórdios, absorvendo parte de suas ideias. Mas aqui vem o primeiro mito. Hitler não era um ocultista fanático. Na verdade, ele via esses grupos e suas crenças mais esotéricas com desconfiança, chegando a considerá-las tolices. Porém, ele entendeu o poder do simbolismo e de como esses elementos podiam ser usados para criar uma identidade coletiva e uma nova religião nazista. É nesse cenário que surge Heinrich Himmler, o verdadeiro mago do nazismo. Heinrich Himmler, um ex-fazendeiro de galinhas, era o oposto de Hitler nesse aspecto. Ele era obcecado por essas ideias místicas. Himmler se aprofundou nas teorias absurdas da Sociedade Thule, como a crença em Hiperbórea, um continente perdido onde viveriam os arianos puros, e a conexão entre runas e energias cósmicas, uma distorção da teosofia. Em 1935, Himmler criou a Ahnenerbe, herança ancestral. O seu objetivo era provar os mitos nazistas com pseudociência. Era um instituto de pesquisa que buscou dar uma base científica para a ideologia racial nazista usando o dinheiro da SS. Algumas de suas pesquisas bizarras incluíam medir crânios tibetanos para comprovar laços com os arianos originais, enviando expedições caras e infrutíferas ao Tibete. Buscar a lança de Longinos, a que perfurou Cristo, em Viena, acreditando que ela traria poder sobrenatural. Estudar runas como armas psicológicas e símbolos de um poder ancestral. E o mais sombrio, alguns projetos da Ahnenerbe se conectaram a experimentos humanos cruéis em nome da pesquisa racial. Conforme arquivos da Biblioteca Nacional da Alemanha e historiadores como Michael Katter provam, esses projetos eram, em grande parte, fachadas para lavar dinheiro da SS. Himmler, embora fascinado, era um estrategista frio. Ele não acreditava em magia em si, mas sim no poder do controle mental e da encenação para manipular as massas. Enquanto Hitler preferia discursos a rituais, Himmler transformou a SS em uma ordem quase mística. Ele montou um santuário nazista no castelo de Wewelsburg, com um salão circular onde oficiais da SS se reuniam sob um símbolo estranho: o Sol Negro. A arquitetura do castelo foi modificada para refletir essa hierarquia e espiritualidade da SS. Mas será que isso era magia de verdade? A resposta é não. Era teatro ideológico, uma forma de criar um culto à lealdade nazista e uma nova religião para o Terceiro Reich, com Hitler como a figura central. E Hitler? Ele via essas práticas com grande ceticismo.
Tanto que, em 1941, depois da fuga de Hess, ele mandou prender astrólogos e esotéricos em uma repressão generalizada. Os nazistas usaram o misticismo como uma arma poderosa de propaganda. Símbolos como a suástica, tirada de antigas tradições orientais, e as runas, associadas a mitos nórdicos, eram estampados em bandeiras, uniformes e cartazes. Eles estavam por toda parte, criando uma aura de poder ancestral e superioridade. Himmler via esses símbolos como uma forma de unir o povo alemão em torno de uma identidade mítica, quase religiosa, desviando a lealdade das religiões tradicionais para o Estado e para o Führer. O castelo de Wewelsburg, com seu salão de rituais e o chamado Sol Negro no chão, era o ápice dessa encenação. Mas era tudo teatro. Não havia magia real, apenas manipulação psicológica para fortalecer a ideologia nazista e criar uma devoção cega. O que acha disso? Conta nos comentários. Uma das histórias mais repetidas é a de que Hitler tinha uma vidente pessoal. O nome que sempre aparece: Erich Jan Hanussen, um astrólogo e showman famoso nos anos 1930. Dizem que ele previu o incêndio do Reichstag e até aconselhava líderes nazistas. Mas a verdade é bem mais sombria. Hanussen era um charlatão oportunista e, pior, judeu. Os arquivos da Gestapo, abertos em 2000, mostram que Hanussen era um chantagista que extorquia nazistas. Quando a SS descobriu sua origem e suas atividades, ele foi executado pela SA em 1933, apenas 35 dias após o incêndio do Reichstag, por saber demais. Ou seja, longe de ser um médium do Führer, ele foi mais uma vítima do regime. Nunca se encontrou qualquer registro de contato dele com Hitler. E as outras lendas, como Maria Orsic e a Sociedade Vril? Bom, essas surgiram depois da guerra, em livros de ficção e teorias da conspiração, sem nenhuma base em documentos nazistas. Nenhum documento da época menciona coisas como discos voadores ou tecnologia mística, desenvolvida por grupos esotéricos nazistas. Lembram do que falamos na introdução sobre Rudolf Hess e sua misteriosa viagem? Agora vamos retomar essa história, que se tornou um ponto de virada crucial na relação do regime nazista com o ocultismo. Em maio de 1941, o voo solitário de Rudolf Hess para a Escócia tinha um objetivo claro: negociar um acordo de paz secreto com os britânicos. Por que ele agiu assim? Historiadores apontam para uma combinação de sua personalidade instável, a pressão da guerra e, sim, sua crença em profecias astrológicas que o teriam incentivado a essa missão solitária. Esse voo, supostamente sob orientação esotérica, foi o catalisador para o fim da tolerância nazista ao ocultismo. A partir desse evento, Hitler, furioso com a missão de paz fracassada de Hess, chamou-o publicamente de traidor doente. Como consequência direta, o regime intensificou sua repressão contra o esoterismo. Hitler ordenou a Operação Action Hess, uma repressão em massa que levou à prisão de centenas de astrólogos, médiuns e esotéricos por toda a Alemanha. Em 7 de junho de 1941, um decreto oficial proibiu todas as revistas e publicações de astrologia. Hess, por sua vez, permaneceu sob custódia britânica e, ao fim da guerra, foi um dos principais réus nos julgamentos de Nuremberg, condenado à prisão perpétua. Ele passou o resto de sua vida detido na prisão de Spandau, em Berlim, onde morreu em 1987. Como escreveu o renomado historiador Ian Kershaw, esse foi o dia em que o ocultismo nazista morreu, pelo menos oficialmente, e como uma prática aceita ou tolerada pelo regime. A partir dali, qualquer ligação com o esoterismo era vista como traição ou loucura. Se o ocultismo nazista era mais farsa do que fato, por que essas histórias ainda nos fascinam? A resposta está no poder do mistério. É mais fácil imaginar que o nazismo foi além da razão, que havia algo sobrenatural ou maligno por trás de tanto mal. Isso, de certa forma, demoniza o inimigo e nos conforta com a ideia de que somos diferentes. Mas a verdade é mais perturbadora. O Holocausto não foi obra de magia negra, mas de ideologia, ódio, burocracia e, acima de tudo, decisões humanas. Quando transformamos os nazistas em vilões de filme, ou bruxos,
corremos o risco de subestimar o perigo real de ideias extremistas e da desinformação, que ainda existem hoje. Aceitar que seres humanos normais podem cometer tais atrocidades é mais assustador, mas nos alerta para os perigos presentes na sociedade. Então, qual é a conclusão? Hitler não tinha videntes, Himmler encenava rituais, mas não invocava demônios. E as expedições da SS eram propaganda disfarçada de ciência, usada para validar ideologias racistas e roubar dinheiro. O ocultismo nazista não era uma força sobrenatural. Era uma ferramenta de controle. E isso é importante porque não podemos combater fantasmas. Mas podemos e devemos combater ideologias de ódio. É fundamental entender a história em sua complexidade para evitar que se repita. Se você gostou dessa investigação, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Quer ver outro mistério histórico desvendado? Comenta aqui embaixo. E não esqueça, a história não se repete, mas sempre revela os caminhos que não devemos seguir. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também ama se aventurar pelos vértices da história.